Bom, é um privilégio a gente estar aqui, né? Porque o TED, ele tem uma característica muito legal. Você consegue pegar pessoas que têm, talvez por formação, por característica, exercitar mais o lado esquerdo do cérebro, mais racionais, e as pessoas que exercitam mais o lado direito, da emoção, dos valores, sentimentos, e junta isso. E aí sim, conseguimos diversidade de ideias e percepções. E quem sabe, daí não surgem novas ideias, né, inovações transformadoras. Esse é o grande objetivo do evento como esse. E eu quero contribuir um pouquinho, né, contando um pouco do grande desafio que nós temos em busca de cidades inteligentes. Como sempre, a gente tem que... muito bem. Por que nós estamos falando desse problema e vocês estão o dia inteiro discutindo o assunto? Nós observamos, nós estamos vivendo uma sociedade, né, nós como habitantes do planeta, diante de grandes desafios. O aquecimento global, com seus impactos climáticos muito grandes. Nós estamos vivendo um momento onde muitos dos nossos recursos naturais estão sendo ameaçados de serem, né, terminarem, de acabarem, e muitos dos recursos renováveis estão sendo explorados além da capacidade de renovação. Nós temos imensas áreas nos oceanos que são praticamente desertos devido à pesca predatória. Esse é um ponto que nós temos que enfrentar. E talvez isso esteja sendo potencializado pela explosão populacional. Reparem nesse fato. Nós andamos milhares de anos sobre a superfície do planeta, até em mais ou menos 1850, chegamos ao número 1 bilhão. Hoje, 150 anos depois, chegamos a 7 bilhões, em apenas 150 anos. Provavelmente, nos próximos 40, 50 anos, chegaremos a 10 bilhões. São 10 bilhões de pessoas, principalmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e outros, que estão ascendendo a sociedade de consumo, estão demandando mais energia, demandando mais investimentos em infraestrutura, demandando mais educação, estão potencializando o processo que nós temos de esgotamento dos recursos naturais. E uma outra característica muito importante é que nós somos seres que tendem a viver em sociedade. Somos cada vez mais urbanos. Em 2007, metade da população do mundo já vivia em cidades. Talvez em mais 30 ou 40 anos, 2050, 70% da população vai viver em cidades. Aqui no Brasil, isso é um fato incrível. Em 1950, né, em 2014 vamos ter uma Copa, vamos voltar à Copa de 50. Em 1950, apenas 30% da população brasileira vivia em cidades, 70% era no campo. Hoje, mais de 90% vivem nas cidades. Isso vai aumentando, aumentando, aumentando. Na verdade, o Brasil tem um dos maiores índices de urbanização no planeta. Somos urbanos por excelência. E o que é interessante é que nós estamos vendo, devido a essa situação, um rápido crescimento das grandes, imensas ou mega cidades. Se nós observarmos, em 1950, haviam 34 cidades, acima de 1 milhão de habitantes, pelo menos, e 3,9% da população vivia nessas mega cidades. Hoje, nós somos 376 cidades no mundo, com mais de 1 milhão de habitantes, e 20% da população do planeta vive nessas cidades. 1 em cada 5 habitantes desses 7 bilhões vive nessas 400 cidades. E tem um paradoxo muito interessante. Primeiro, é que, se nós observarmos, as cidades estão tendo um poder extremamente importante que não era observado antes. Esse é o século das cidades. Agora, em 2007, se nós observarmos a América Latina, as 200 maiores cidades, olha o poder econômico que essas cidades têm. São 260 milhões de habitantes e um PIB equivalente ao da Índia e da Polônia somados. Se nós formos um pouquinho mais à frente, nós vamos ver, em 2025, 10 anos à frente, nós vamos ter nessas cidades um PIB equivalente ao dos Estados Unidos. Então tem uma característica interessante, as cidades estão se tornando cada vez mais importantes. Você muitas vezes se desloca para a cidade e não ao país. Vamos pegar alguns exemplos. Paris, na França,
região da Grande Paris é responsável por mais de 1/3 do PIB da França. Praga, na República Tcheca, mais de 45% do PIB da República Tcheca está concentrado em Praga. Grande Buenos Aires é praticamente metade do PIB, ou mais, da Argentina. Então, as cidades têm um papel importante e tem também uma característica que, se bem aproveitada, é extremamente positiva. Elas são muito mais ágeis do que grandes nações. Por exemplo, a Rio+20 é emblemática dessa situação. Na Rio+20, que aconteceu há pouco tempo atrás, né, poucos meses agora no Rio de Janeiro, praticamente nada de concreto foi feito pelos governantes dos países. As discussões diplomáticas, os questionamentos, as dúvidas, até mesmo as intrigas fazem com que as coisas não avancem. Em compensação, C40, que são por incrível que pareça, são 59, né? Acho um problema de aritmética, mas as 59 maiores cidades, né, que fazem parte desse contexto, no Brasil, Rio, Curitiba, que eu me lembro, pode ter uma terceira que eu não me lembro agora, tomaram ações concretas, metas muito claras de diminuição de emissão de gases de carbono, por exemplo. Então, elas têm um potencial muito grande de transformação. Por outro lado, se não houver planejamento, como realmente as grandes cidades e as cidades médias no Brasil nós estamos enfrentando, falta total de planejamento, governos, muitas vezes, que não agem, fazem com que nós temos essa situação. Nós temos trânsito caótico nas grandes e médias cidades, nós temos problemas de infraestrutura deficiente em todos os aspectos, na escola, saúde, aeroportos. Em um país continental como um país, nós precisamos de comunicação rápida. Nós temos problemas de energia, a demanda de energia é cada vez maior, a ascensão da classe econômica socioeconômica C e D, tornando o mercado de consumo muito grande, um dos grandes incentivadores da economia, do aquecimento econômico brasileiro, é realmente o consumo, e isso demanda muito mais energia, são muito mais eletrodomésticos, muito mais dispositivos que usam energia, como também nós temos a burocracia, isso é um fato, nós levamos aí dezenas de dias, centenas de dias para abrir uma empresa e muito mais tempo para fechar uma empresa. Você tem que ter uma burocracia imensa para resolver dentro, com papelada para lá e para cá, que é um verdadeiro absurdo num país onde a tecnologia já está disseminada. E nós temos o grande problema da população desordenada, a favelização. Esse, por acaso, é uma das principais favelas do mundo, é Dharavi, em Mumbai, na Índia, onde numa região mais ou menos do tamanho do aeroporto que vocês têm aqui em Salvador, vivem 1 milhão de pessoas. Aliás, Mumbai, de 7 milhões de habitantes, metade é favela. A maior favela do mundo é Kibera, na Nairobi, no Quênia, com 2,5 milhões de habitantes. A gente fala da Rocinha, do Rio de Janeiro, tem cerca de 200 mil habitantes. Kibera são 2,5 milhões de habitantes. É praticamente Salvador, um pouco menos. É uma grande favela. Então, 1 em cada 6 habitantes do planeta vive em favelas. Então, esse é um grande problema que nós temos. Bom, por outro lado, nós podemos pensar no seguinte: a tecnologia pode ser um auxiliar. A tecnologia, ela é neutra e pode ser usada de forma negativa ou positiva. O avanço tecnológico é inquestionável. Se nós pegarmos, por exemplo, um transistor, que é o tijolinho da computação, né, em todos os dispositivos eletrônicos, um transistor era visível quando foi criado, lá no museu, dá para ver uma campânula desse tamanho, assim, e você vê o transistor. Hoje, uma formiga carrega um chip do tamanho do mínimo, né? Um pedacinho mínimo, uma formiga carregar, e tem milhões de transistores. Em 60 anos isso aconteceu. A gente tem uma ideia da evolução, não apenas da redução do tamanho, mas da capacidade de processamento que a gente consegue colocar hoje num espaço muito pequeno. Imaginemos um smartphone, a primeira geração, o primeiro iPhone. Esse smartphone, ele tem uma capacidade computacional muito maior do que todos os computadores da NASA tinham quando levou o homem à Lua em 69.
todos os centros de computação da NASA, centros de operação, cabem, ainda sobra dentro de um único smartphone. O smartphone 1, e a cada ano dobra-se a capacidade computacional, e tem centenas de milhões de números. Então, o mundo, sim, está totalmente instrumentado, o mundo também está conectado. As pessoas estão ligadas à internet e, cada vez mais, sem fios. Em breve, 80% da população do planeta vai estar utilizando equipamentos móveis. Hoje está em torno de 70 e poucos. Mais uns 2 ou 3 anos, 80% dos 7 bilhões vão estar com dispositivos móveis. Em diversos países, onde, por exemplo, não houve telefonia fixa, na África, por exemplo, o telefone móvel é hoje um meio de comunicação. No interior da Índia, vamos pegar o exemplo da África. Países como o Quênia, você não tem uma população que usa bancos. Menos de 10% da população do Quênia usa bancos. Mas 70% utiliza equipamento móvel e as operações financeiras são feitas via dispositivos móveis sem intermédio dos bancos. Uma legislação diferente, mas está permitindo você fazer transações financeiras sem passar por um banco. E isso nos leva a pensar o seguinte: eu posso ter hoje computadores em todos os lugares. Antes inimagináveis, né? Computador era algo visível, agora está em todos os lugares. Veículos cada vez mais automáticos. Até o final da década, provavelmente, o hábito de dirigir vai ser, dirigir vai ser opcional. Eu não necessariamente vou ser obrigado a dirigir. Os carros vão dirigir automaticamente. Isso não é futurologia, já está acontecendo. Exemplo, há poucos meses atrás, um estado americano, Nevada, já autorizou legalmente o uso de veículos sem motorista. Então, as placas de Nevada são azul e cinza, e o veículo de placa verde é um veículo que não tem motorista. Ele consegue andar sozinho. Agora, quando todos os veículos estiverem se conectando e falando com os postes, sinais, trânsito, né, outros veículos, etc., etc., sim, você vai ter uma cidade conectada e dirigir vai ser uma opção. Eu quero dirigir hoje, mas não vou ser obrigado a dirigir hoje. Então, isso nos leva a pensar no seguinte: por que não tornar a cidade ser um grande computador ao ar livre? Nós temos dispositivos como smartphones na mão, nós temos sensores cada vez mais baratos, podem medir o fluxo de veículos, podem controlar o trânsito. Em Singapura, por exemplo, você tem sensores que medem o fluxo de veículos e, através de algoritmos sofisticados, ele faz a previsão de congestionamento. Ou seja, antes de acontecer o congestionamento, ele diz: olha, vai acontecer congestionamento aqui e aqui em até 1 hora, devido ao fluxo de veículos que eu estou monitorando e ao histórico de informações. E aí, automaticamente, os sinais são mudados no seu tempo e o fluxo de veículos é desviado para que aquele congestionamento não aconteça. Então, isso já é um caso concreto, um caso real. Em diversas cidades, isso começa a ser verdade. E nós vamos falar de alguns exemplos bastante concretos. Eu quero mostrar um aqui para vocês. Deixa eu ver se vai. Que é aqui uma cidade perto, que é o Rio de Janeiro, cidade onde eu moro. Eu sou carioca, sou flamenguista. Aqui eu torço pelo Vitória, pelo Bahia, pelo empate, fiquem tranquilos. Não vou levantar a bandeira de ninguém, adoro empate e vitória do Bahia. Você chama de Bavi, não é isso? Muito bem. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. O que significa o Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro? Significa... Opa, deixa eu voltar aqui, se dá para voltar. Não dá para voltar? Dá para voltar aqui. Isso, perfeito, obrigado. Significa que você consegue visualizar das 500 câmeras de segurança que estão espalhadas pela cidade, você consegue visualizar tudo o que está acontecendo na cidade naquele instante. Isso é muito interessante, porque você consegue ver diversas coisas acontecendo, como, por exemplo, você consegue ver Bom, no primeiro estava aparecendo primeira coisa importante: uma cidade é um sistema de sistemas. O que significa? Que não adianta você falar em segurança, falar em mobilidade urbana, urbanismo, educação e saúde, se essas coisas não estiverem integradas. Então, todos os órgãos têm que trabalhar de forma integrada. Não adianta eu me preocupar, por exemplo, com
trânsito, dizendo, olha, aqui tem muito índice de acidentes, vão colocar barreiras, colocar, né, aqueles calombos na rua, vão colocar um semáforo e aí aumentar o índice de criminalidade, que é uma região de alta periculosidade. Então, você tem que ter a segurança e trânsito trabalhando em conjunto, ou seja, Secretaria de Segurança e a Secretaria de Trânsito trabalhando em conjunto. Então, não dá para fazer as coisas separadas. Então, a primeira coisa é que todos os órgãos da cidade estão lá olhando, de modo que, se acontecer um incidente, como vocês estão vendo aqui, eles podem tomar decisão. Manda a guarda municipal se deslocar, mexe no tempo do trânsito, se foi um problema de um bueiro, a companhia responsável, digamos, de eletricidade se desloca, sai mensagem no Twitter e assim por diante, dizendo, olha, aconteceu um problema e vamos consertá-lo rapidamente. Eu consigo ter os indicadores de tempo, eu tenho os indicadores de incidentes e, principalmente, eu consigo acompanhar esses incidentes. Em que ponto está, por exemplo, aquela colisão? Essa mensagem chega para mim, inclusive no Twitter. Como cidadão, eu recebo, olha, o ônibus enguiçado no túnel Rebouças acabou de ser rebocado, o trânsito está se normalizando. Então, você tem a gestão inteira da cidade sendo controlada por um centro de operações. Muito bem. E o que é muito interessante dentro da cidade do Rio de Janeiro é que, pela topografia, volta e meia nós temos as chamadas águas de março, né? Chuvas de verão e muitas vezes com vítimas. Tivemos alguns anos atrás, e isso provocou a necessidade de você ter um sistema de prevenção de deslizamentos. Então, existe um sistema chamado PIMAR, Sistema de Previsão Meteorológica de Alta Resolução, que a IBM desenvolveu, um algoritmo que, através das informações de um radar meteorológico, com dados de topografia do terreno, mais dados históricos como se comporta o clima, consegue, com 48 horas de antecedência, avisar que existem pontos de atenção, pontos de alerta, e que a população tem que ser avisada. E ao se aproximar da ocorrência da chuva, você tem sirenes que tocam, e as pessoas dessas comunidades, desses morros, já foram treinadas, e elas vão para pontos de recolhimento, que são as escolas, ou uma quadra de escola de samba próxima, de modo que não haja vítimas em deslizamentos. Então, isso é muito interessante, e é um exemplo prático de fazer um negócio desse. Eu acho que uma das coisas interessantes que nós observamos é que como podemos interligar e criar uma cidade inteligente. Por exemplo, a cidade inteligente faz que a pessoa seja um participante. Aqui não vai dar para mostrar para vocês, mas a ideia básica é o seguinte: eu posso ser um participante. É um aplicativo chamado 1746, que é o número único da prefeitura. Vocês não dá para ver, mas acreditem em mim, é isso aqui. Então, por exemplo, eu estou acabando de ver que tem um buraco numa rua, buraco na via. Eu aperto nisso, tiro uma foto, como ele tem a localização via GPS, essa informação vai direta para a prefeitura, abre um protocolo e eu acompanho se aquela obra está sendo feita ou não. Eu começo a participar do processo da cidade. Acho isso extremamente importante. Então, a tecnologia nos permite pensar de forma diferente. Então, nós temos que pensar o seguinte: a tecnologia, ela está aí, ela pode ser usada de forma positiva para tornarmos mais conscientes dos problemas, participarmos disso, participarmos das decisões da cidade. A Finlândia agora colocou na Constituição a oficialização, que você tem como fosse um grande Wikipedia da Finlândia, onde as pessoas conseguem definir uma lei, propor a lei, comentar, discutir, e quando alcançarem cerca de 50 mil assinaturas, automaticamente isso tem que ir para o Congresso finlandês para ser discutido. Então, talvez nós estejamos dando os primeiros passos de repensar a forma de ser de um governo. Podemos pensar que a tecnologia nos permite olhar de forma diferente as cidades. Não fazer da mesma maneira. À medida que a velocidade aumenta, mais mortes acontecem. É verdade, mas a tecnologia pode impedir que isso aconteça. Então, eu acho que o que nós podemos fazer é quebrar paradigmas. A cidade, sim, pode se tornar inteligente, desde que nós pensemos de forma diferente. Nós usemos os dois lados da cabeça, o esquerdo e o direito, e com isso nós consideramos que, como o automóvel construiu a cidade do século XX, a tecnologia pode dar forma às cidades do século XXI.
mas desde que nós pensemos de forma diferente e pensemos não da maneira que nós estamos acostumados. Resolver o problema de trânsito simplesmente abrindo avenidas e viadutos, mas colocando a tecnologia para nos ajudar a resolver esses problemas. Então, portanto, muito obrigado pela atenção. Eu espero que essa apresentação também dê algumas ideias para vocês levarem à frente e começarem a pensar a Salvador do futuro. Obrigado.